Está chegando a hora, é sábado que vem, nesse mesmo horário, a estreia do Mais Milho, série de programas que vai mostrar produtores brasileiros que são referência no cultivo do grão. O primeiro episódio será em Candói, região de Guarapuava, no centro-sul do Paraná. A nossa média nos últimos anos, 5 anos, é em torno de 14 toneladas, a grosso modo. Uma bela de uma produtividade. Média final da fazenda, mas tivemos variedades italianas com até 16,2 toneladas por hectare. Hoje você ainda vai acompanhar a terceira parte do fórum de lançamento do Mais Milho, realizado em Cuiabá. O programa começa agora. O mercado que o produtor de milho utiliza, o que tem à disposição hoje em dia e as tendências do que poderá usar no futuro fizeram parte de um dos painéis mais concorridos do fórum realizado em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. O evento foi o pontapé inicial do projeto que vai visitar produtores que alcançam altos índices de produtividade no milho. Esse ano foi um ano extremamente atípico e a gente fez umas contas, o IMEA acompanha o quadro de oferta e demanda e aconteceu uma coisa esse ano que nunca tinha acontecido. O mercado interno, esse ano, vai ser o maior destino do milho do Mato Grosso. Isso, do milho segunda safra, não tinha acontecido. Então há uma oportunidade muito grande para a BBM em relação à sua nova plataforma, as corretoras nesse sentido, então trabalhar com o mercado interno. Porque se por um lado a gente enviou 7 milhões de toneladas de milho para outros estados, mais 3 milhões e meio aqui no Mato Grosso, então 10 milhões e meio ficaram no Brasil, isso é 55% da nossa produção. E do outro, eu tenho um outro recorde também, que eu vou citar, que é da pecuária, que é os confinadores fazendo sim os seus contratos a termos, junto aos frigoríficos, que foi recorde esse ano. Como é que então as bolsas e as corretoras veem a participação dos produtores? Vocês têm alguma iniciativa já fazendo para atrair essas pessoas, não só da ponta vendedora, mas também da ponta compradora? Porque esse mercado cada vez mais cresce e, como o Leri já bem falou, concorre com o produto em relação ao mercado externo. Nós sabemos que esse ano tudo indica que a comercialização, principalmente da segunda safra, ela vai ser voltada para o mercado interno. Nós já temos aí um corpo de corretores já bastante consistente no Brasil, que já tem uma tradição na comercialização do milho. E isso, naturalmente, essa comercialização já vem sendo realizada. O que nós propomos, inclusive, sabendo dessa possibilidade que as negociações elas podem acontecer muito a futuro, é justamente a nossa proposta de criar um mecanismo em que tenha condições de dar mais segurança nessas operações, que é aquilo que eu comentei, que são os registros na Bolsa. Naturalmente, essas operações de exportação, nós temos, praticamente nós não temos muita atividade na exportação do milho, esse papel é feito pelas trades, mas como você disse, no mercado interno, nós já temos, através das nossas corretoras, que é o nosso braço operacional, uma participação já bastante intensa na comercialização do produto, principalmente para o Nordeste, para o Espírito Santo, para outras regiões do Brasil no abastecimento. Eu diria que informação é tudo. E vou colocar uma coisa muito fácil. O ano passado, quando os preços estavam lá em cima, todas as telas, principalmente até para os vencimentos que vencem agora em 2017, estavam muito mais altos que estavam hoje. Então, é a oportunidade da informação de se ver, não a safra agora, mas se ver uma próxima também. O mercado dá oportunidade. Então, o acompanhamento diário de mercado é muito importante, a informação é muito importante, porque se a gente teve um preço muito alto num ano, provavelmente vai todo mundo plantar, é normal isso. E você vai ter uma superprodução, pode ter uma super safra, e aquilo vai fazer com que o preço caia. Então, às vezes, trabalhar olhando uma próxima safra pode te dar algum rendimento a mais. Isso é acompanhamento, é informação, é ficar todo dia de olho no mercado.
A gente tem uma série de instrumentos, né? Bolsa de mercado futuro, o produtor fazendo contrato diretamente com as trades, que é o mercado a termo que a gente chama, que é o mais utilizado, né? Outras plataformas agora de maneira digital começando a chegar no mercado, enfim. A gente tem sim uma gama, só que ela não é utilizada ainda na sua grande maioria, né? A gente tem o produtor mais fazendo a troca, fazendo barter, fazendo a comercialização futura a termo, e isso tudo a gente está começando a discutir como o produtor pode ter outras alternativas para garantir o seu preço e não se comprometer de maneira mais firme do jeito que acontece hoje. Por que não utiliza essa gama toda que está à disposição ainda? É um caminho longo ainda para chegar até lá? A gente acredita que tem vários fatores que a gente vê que o produtor não usa. A primeira, por exemplo, citando a bolsa, né, que seria um contrato que o produtor faria na bolsa, ele mesmo se travaria o seu preço, e aí alguns impeditivos acontecem, né? O produtor precisaria entrar numa corretora e assim por diante, e eles ainda não conseguiram entender todo esse processo. Então isso é um ponto. Uma outra alternativa que é muito interessante, a gente já discute há algum tempo, é o mercado de opções, né? Porque aí o produtor, diferente do contrato da bolsa, ele não precisa ficar fazendo um ajuste diário, né? Que seria um outro problema também, colocar dinheiro na corretora para fazer os ajustes diários da bolsa. Então a opção, ela seria um contrato que ele faria, e lá no fim, inclusive, se ele não quisesse realizar a opção, ele sairia, pagaria apenas o prêmio e assim por diante. Então esse, por exemplo, é uma alternativa que vem se discutindo muito, e aí inclusive a gente colocou o governo na discussão, que é a subvenção do prêmio, né, ao contrato de opção de milho. Já que hoje o mercado não é tão líquido, o prêmio é um pouco caro, e aí o governo poderia ir auxiliando e colocando assim, pagando parte desse prêmio, enfim. Essas são algumas das alternativas que se tem hoje, e não esquecendo também que pode surgir outras, né, da conversa, da interação entre produtores, corretores, agentes de mercado, e por que não fazer uns novos métodos. Haja vista que o mercado interno brasileiro, especial esse ano, utilizou muito o milho aqui do Mato Grosso, muito milho dos outros estados, mas muito mais no mercado disponível, alguma coisa a termo. E aí eu acho que conversar e tentar convergir aí numa plataforma que o próprio mercado interno, a indústria brasileira, consiga comprar antes, também é uma boa ideia. Um fórum como esse é uma boa oportunidade aí para se debater todas essas questões, não é mesmo? Sem dúvidas. Hoje produtores de milho estão aqui, hoje agentes do governo estão aqui, a indústria brasileira está aqui, compradora de aves, suínos, bovinos. Então eu acredito que é um fórum dedicado aí a pensar como todo mundo na cadeia de valor tem a renda, tem a garantia dos seus preços, e a gente acredita que a discussão que vai sair daqui hoje, sem dúvidas nenhuma, vai elevar o patamar do que a gente vem vendo no Brasil. Agora, falando de mercado, comercialização, o produtor parece que ele ainda não utiliza tudo que está à disposição dele, não é? Olha, eu não tenho dúvida. O produtor, às vezes, não é informado. Principalmente quando ele vai ao banco a primeira vez e não tem o crédito. Então ele não volta a segunda. E eu sei que o governo está fazendo um grande esforço para ter essa produção estimulada, inclusive com mais crédito. Ele não tem o seguro, ele precisa ter um seguro adequado, ele precisa ter o preço mínimo. São pontos fundamentais que nós temos que defender. Tem rentabilidade e vende, né? Não fica segurando para não acontecer o que ocorreu esse ano, não é? Sem dúvida, isso foi muito bem colocado ali pela Cardil, colocado por todo mundo, o próprio ministro. Não adianta você ficar sonhando com o céu, né, o infinito. Na verdade, você tem saber o custo de produção, ver sua margem, deu margem, trava, você deu para você ter garantia. É questão de você ir crescendo com tranquilidade e com segurança. Preocupações grandes que a gente tem que ter. Qualidade. O milho brasileiro está sendo muito bem aceito, mas, em média, no geral, pegando todos os países que compram o milho brasileiro, eles descontam 4% em relação ao milho americano com desconto de qualidade. Parte do princípio que, por conta de grãos avariados, danados, o Brasil tem 4% de sobrepreço. Então o cliente lá fora, ele vê lá, Brasil, e coloca lá uma penalidade para o Brasil, apostando que o milho do Brasil vai ser melhor. Se veio melhor que aquilo, sorte dele. O conserto disso está com a gente. Está com a gente, produtor, está com a gente na comercialização. O grão danado, a gente sabe, muito parte depende do clima, depende do clima na colheita, depende de como ele é armazenado e cuidado.
Mas esse é dinheiro que nós, como brasileiros, estamos perdendo, deixando de ganhar. Acho que a primeira coisa que tem que mudar é a relação entre os elos, onde as integrações elas precisam enxergar o seu abastecimento muito mais de longo prazo, estratégico. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que ele é muito importante, é a gente entender como é que a gente pode superar a deficiência logística que nós temos no Brasil, que ela gera um elevado custo, digamos, na cadeia de produção, na transferência de grãos para os centros de produção de animais, né, uma vez que a produção está deslocada, a produção de milho está deslocada com relação à produção de animais. Então, e esse ano foi muito emblemático porque a gente teve, além dos fatores normais da alavancagem da exportação, que foi alavancada muito pelo câmbio, também tivemos um azar enorme que acabou coincidindo com a seca no Brasil de modo geral e prejudicando a produção muito forte em termos de safrinha, e ela tirou desse mercado quase 20 milhões de toneladas de milho de alguma forma. E isso deixou o mercado completamente desabastecido. Fora isso, tem as questões também de acordos logísticos que acabam interferindo, né, nessa cadeia. Então, eu acho que esse é um ano que ele vai marcar uma mudança de postura na relação cliente-fornecedor, onde o cliente precisa enxergar melhor a agroindústria, onde a agroindústria precisa enxergar melhor esse cliente-fornecedor, e onde as relações de acordo de longo prazo começam a se dar de forma diferente do que vinha acontecendo até hoje. Eu acho que esse vai ser um ano que vai ser marcado por isso. E veja no próximo bloco a importância da era digital para o agronegócio. Eu queria fazer um retrospecto dos últimos 40 anos, de 1976 até hoje, 2016. Então, se vocês pegarem a agricultura nos últimos 40 anos, diferente de outros setores da economia brasileira, o agro fez o dever de casa. O agro fez uma revolução tecnológica no Brasil nos últimos 40 anos, em todos os setores. Não estou falando do setor somente de sementes ou qualquer coisa. Você pode dizer aqui, temos até o nosso ministro Alisson Paulinelli, mas desde a Revolução Verde, o plantio direto no Brasil, a grande revolução do plantio direto, uma das práticas agrícolas mais sustentáveis do mundo, e o Brasil está muito à frente de qualquer outro país, a expansão dos cerrados, a criação da Embrapa, a ocupação das áreas de soja aqui nos cerrados, depois o advento da biotecnologia, agricultura de precisão, e o que a gente está começando um trabalho muito forte agora na agricultura como um todo, da agricultura digital. Se pegar um dado que eu acho que é muito interessante, nos últimos 20 anos, o Brasil aumentou 240% a produção agrícola. Nós éramos importadores de alimentos, somos exportadores de alimentos. A competitividade, o que os senhores e as senhoras fazem dentro da fazenda é uma das mais competitivas no mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu acho muito interessante, é um vídeo de poucos segundos. Cada ponto amarelo que vocês veem nesse vídeo é 1 milhão de habitantes. E essa é a história da humanidade. Olha, nós estamos falando no ano 500 da humanidade e vai passar toda a história da humanidade em 40 segundos aqui. E cada pontinho de 1 milhão de habitantes ali é o crescimento populacional. Vocês vão acompanhando, olha, história do mundo. Somente em 1800 nós chegamos a 1 bilhão de habitantes. 2016, hoje, nós dividimos o planeta com 7 bilhões de habitantes. 2050, segundo a FAO, são 9,5 bilhões de habitantes. Eu vou voltar a falar esse número. 1800, 1 bilhão. Depois de 130 anos, 1930, 2 bilhões de habitantes. 2016, 7 bilhões. 2050, FAO, 9,5 bilhões. Olha, a gente vai ter que produzir, nos próximos 50 anos, a mesma quantidade de alimentos produzida nos últimos 10 mil anos acumulados. Dizendo que nos próximos 50 anos vai ter que se produzir o que se produziu em 10 mil anos, né? É uma informação chocante. É muito chocante. E esse é um dado da FAO. É um dado da FAO que projeta 9,5 bilhões de habitantes no planeta.
A FAO fala que é necessário investir mais na agricultura. 83 bilhões de dólares eles acreditam que é necessário de investimento na agricultura para ser possível atingir esse desafio. Então a agricultura brasileira tem um papel muito importante. A FAO diz que o Brasil vai corresponder com 40% desse aumento de produção. Então o Brasil vai ser o celeiro sustentável do mundo, sem dúvida nenhuma, e a gente tem um trabalho muito grande para ser feito aqui na agricultura brasileira nos próximos anos. A gente vê que é um potencial muito grande, um incentivo para se produzir mais, né? E tem uma encruzilhada, e tem que dar um destino para tudo isso. A tecnologia, ela é inserida onde nesse contexto? Isso é muito interessante, porque na verdade você tem uma visão de médio e longo prazo. A visão de médio e longo prazo, o Brasil precisa aumentar a produção, precisa se expandir, abrir mercado. Evidentemente que no médio e curto prazo precisa fazer parcerias, buscar etanol de milho aqui no Mato Grosso, a integração com a agricultura pecuária em alguns estados. O Brasil precisa desenvolver esses mecanismos para ser competitivo e expandir o nosso mercado, tanto na exportação de grãos, mas principalmente na exportação de produtos agregados, principalmente aves, suíno e bovinos também, né? E a tecnologia vem atropelando. A tecnologia vai ajudar muito. Nós estamos na era digital, a quarta revolução industrial na sociedade como um todo, que vai impactar a agricultura. A agricultura vai ser uma agricultura digital que vai ajudar principalmente a gestão do agricultor. E é uma gestão desde do insumo até a entrega. Vou dar um exemplo interessante, tem algumas cadeias de supermercados no Brasil que já monitoram todo o gado que elas compram para venda nos supermercados. Então você vai permitir, que a agricultura digital permite a integração de toda a cadeia para maximizar o resultado para a cadeia. Como é que se prepara o agricultor para absorver toda essa tecnologia? O agricultor tem que buscar o máximo de informação, participar dos eventos, buscar treinamento que muitos dos sindicatos, as federações de agricultores promovem isso e é importante buscar. Hoje eu acredito que uma das principais características de um profissional, seja um agricultor, seja um profissional da Monsanto, é buscar o aprendizado, porque as coisas mudam muito rápidas e a gente tem que continuar aprendendo, isso é fundamental. Tem que sair da porteira. Tem que sair, tem que sair. Um ex-ministro nosso fala que o talhão dele, de 3x5, que é o escritório dele, vai ser um dos talhões mais importantes daqui para frente, que é o planejamento, é a gestão da fazenda como um todo. Então, precisa fazer isso, precisa conhecer mais, mas isso vale para mim, vale para todos os profissionais do mercado, eu acredito. Tecnologia vem atropelando já nos últimos anos, papel dela fundamental para esse futuro? Foi ela quem trouxe essa posição para o Brasil até hoje. E precisa ser com ela que nós vamos arrancar e inovar, especialmente na área da agricultura tropical que o mundo não conhece. Eu acho que sim, né? Eu acho que o Brasil, como essa potência que o Brasil é no mundo agrícola, e é uma potência hoje, mas é determinado a ser uma potência muito maior. Então o milho vai ter uma participação nas produções, nas culturas, nas commodities brasileiras muito grande. O milho precisa crescer. Por quê? Porque nós temos a oportunidade muito grande de vender produtos aonde cresce a demanda, onde a população cresce. E mais do que crescer a população, que todo mundo estamos falando toda hora, que o mundo vai para 9 bilhões de pessoas, é crescer a capacidade econômica das pessoas. Nós vamos inserir muita gente na classe média que são consumidores. Então nós temos que produzir carne, nós temos que produzir a proteína animal, indiferentemente de qual seja. Se seja do suíno, da ave ou do bovino, é carne, é proteína animal. Então é esse o grande papel do milho. O milho, além de produzir proteína, além de produzir comida para o mundo, o milho produz energia. O milho nós podemos produzir até o plástico de milho. Nós temos uma série de outras coisas que nós temos que trabalhar e desenvolver para produzir. Portanto, é muito bem-vindo esse trabalho que eu, como vice-presidente da Abramilho, estamos participando dele. Vamos caminhar juntos com ele pelo Brasil para realçar, para chamar a atenção da cultura do milho. A soja, ela virou time nacional, virou unanimidade nacional. Mas nós temos que ter o milho. Nós já estamos com sucesso no milho. Nós já crescemos de 50 milhões de toneladas, já estamos com 80 milhões de toneladas. Já firmamos posição nos mercados internacionais, com boa qualidade, com bom produto, e vamos crescer. E esse para arrematar, eu acho que esse evento, mais do que tudo, ele proporciona um debate dentro da cadeia. Os produtores, através das suas representações e deles próprios,
vão percebendo que você tem que ter entrosamento nas cadeias. Nós temos que conversar com todo mundo, nós temos que conversar com a trade, conversar com o nosso consumidor interno, com o consumidor externo e por aí adiante. A logística disso tudo, não é? O armazenamento disso tudo. O governo tem que estar, como aqui esteve hoje, com o nosso ministro aí que tem encantado o campo brasileiro aí. Eu acho que todos nós brasileiros, agricultores, pecuaristas, estamos encantados com o brilhante trabalho que vem fazendo o ministro Blairo Brage. Ele faz diferente? Não, não faz, porque o Blairo é apaixonado por isso. Ele é um agricultor como eu, como tantas outras pessoas que estão nos ouvindo e vendo aí, não é? O Blairo tem isso. Então ele fala isso tudo com muita facilidade, com muita tranquilidade e as pessoas acreditam. Por quê? Porque é natural. Então acho que esse trabalho aqui do Mais Milho é um trabalho nosso. Eu sou plantador de milho também, não é? Então a gente está entusiasmado com isso para um Brasil maior, um Brasil melhor. Nós vamos evoluir tranquilamente. O Fórum cumpriu seu papel, uniu agentes do governo, indústria e produtores rurais, debateu questões pertinentes ao setor e os desafios para o futuro. Agora chegou a hora da estreia do Mais Milho. É sábado que vem, às 11 horas da manhã, aqui no Canal Rural. O primeiro programa foi gravado em Candói, região de Guarapuava, centro-sul do Paraná, região que alcança as maiores produtividades de milho do país. Sr. Ernesto, no caso aqui, o senhor disse que teve uma produtividade no talhão até de 16 mil quilos. Qual foi a variedade ou qual que é o híbrido que o senhor atingiu essa produtividade? Nós tivemos essa produtividade justamente no material da Grosseries, é o 90-25. Nós não tínhamos uma quantidade muito grande, porque o material era novo, acho que era uma área de 60 hectares, mas foi a maior produtividade que nós tivemos ano passado. Não perca, a partir da semana que vem, todos os sábados, às 11 horas da manhã.